Está orando por ela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, eu coloco a Elise nas suas mãos, Senhor Deus, que ela venha ser instrumentos para falar o que o Senhor quer comunicar à igreja, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade nos ouvidos, Senhor Deus, e que nossos corações sejam corações ensináveis, Senhor Deus, para consertar o que precisamos consertar, porque o Evangelho vem com confronto aos nossos corações, Pai. Muito obrigado por esse momento, que nossos ouvidos e olhos estejam atentos para Ti. De Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Good evening. A palavra é bem breve e ela está lá em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 1 a 11. So it's a short message and it's in Luke chapter 5, né? 5, 1 a 11. Chapter 5, verses from 1 to 11. Eu vou ler na versão contemporânea. Aí vai ser um pouquinho diferente, então os irmãos podem acompanhar. Diz assim: certa ocasião ele estava na praia, no lago de Genezaré, ou então no mar da Galileia, né? E a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão: não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais, e o acompanharam. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Simon, now go where it's deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing, but if you say so, I will let the nets down again. And this time their nets were so full of fish they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and so both boats were filled with fish and on the verge of sinking. When Simon Peter realized what happened, he fell to his knees before Jesus and said, "O Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was awestruck by the numbers of fish they had caught, as were the others with him. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on you will be fishing for people." And soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Amém. Eu queria ressaltar que nos versículos 2 e 3, I would like to highlight that in verses 1, 2, and 3, mostra que Jesus escolheu o barco de Pedro. shows that Jesus had chosen the boat of Peter. E quando Jesus pediu para sentar no barco de Pedro, ele aceitou e obedeceu à voz de Deus. And when Jesus asked to sit on Peter's boat, he obeyed and let him sit there. E o interessante é que ele não questionou
o Senhor Jesus. Ele simplesmente obedeceu. And the interesting part is that he didn't question Jesus, he simply obeyed. E no versículo 4, eu queria ressaltar a hora em que Jesus diz assim: And in verse 4, I would like to highlight the part that Jesus says like this. quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. When he had finished speaking, he said to Simon, "Now go out where it's deeper and let down your nets to catch some fish." Vá para as águas profundas. Quando eu estava olhando a palavra de Deus para trazer a mensagem dessa noite, Go to the deeper waters. And when I was like looking at the word that I was gonna bring today, me levou a pensar que não adianta um relacionamento superficial para viver alguns dos milagres de Deus. É preciso ir a águas mais profundas. it made me think that it's not on like it can't help you like having only a superficial relationship. You need to go deeper to see the miracles. E também exige de nós uma obediência. Jesus mandou ele lançar e ele lançou a rede. And it's also required an act of obedience because Jesus told him to lay down the nets and he obeyed him. E nos versículos mais à frente, diz que o Senhor, diz assim: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe, mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. And in the next verse says, "Master," Simon replied, "we worked hard all last night and didn't catch a thing, but if you say so, I'll let the nets down again." Essa palavra mandar, em grego, que foi a língua que está escrito no Novo Testamento, So there's this word in the Bible that comes from the Greek, e essa palavra mandar, ela em grego diz rema, e ela significa um decreto de Deus. Ela significa uma palavra proferida por uma voz viva. Ela significa um discurso individualizado. so there's this word that like means tell, like you have a decree, and it means like word that comes from a living voice. It's like an individual like speech. E eu queria que você pensasse sobre o que Deus estava falando para Pedro naquele momento. And I would like you to think about what God was telling Peter at the moment. Naquele momento, Deus estava dando uma ordem específica para Pedro. And at the moment, God was giving a specific order to Peter. Lembrem-se que estavam ali com ele outros pescadores, mas Deus disse para Pedro. And remind yourselves that there were other fishermen, but there he was specifically talking to Peter. Simão, como está escrito aqui, era o nome que ele tinha antes de se tornar Pedro, quando Jesus trocou o nome dele. Simon was the name he had before Jesus changed his name to Peter. Por isso eu falo Pedro, mas pensem, saibam que é Simão, que está escrito aqui na palavra. Eu estou falando sobre esse Simão. Deus escolheu Simão Pedro e disse a ele naquele momento uma palavra específica para ele. So when I talk about Peter, think about Simon, and God had chosen Simon Peter. He had a specific word for him. E eu queria te perguntar se você já ouviu algo específico de Deus para sua vida. And I would like to ask you if you have ever heard something specific from God to your own life. Não adianta na nossa caminhada cristã simplesmente ouvir palavras genéricas ou a experiência de outras pessoas. It can't help you for like in our Christian life to only hear generic words or believe in the experiences of other people. Você precisa ter algo que é só seu, entre você e Deus. You need to have something that belongs only to you, between you and God. E nessa noite eu queria te encorajar a saber qual a vontade de Deus para sua vida. And tonight I would like to encourage you to get to know what's God's will for your life. E não somente algo não tão superficial, mas algo muito profundo, o propósito pelo qual Deus te escolheu para estar aqui nessa noite, para viver essa experiência, para estar caminhando com Ele neste lugar. And not something shallow, but something deeper, so you understand why you came here, what's the purpose of you being here tonight to listen to this. E muitas das vezes, quando nós buscamos alguma instrução específica para o Senhor, Ele nos mostra algo que a gente parece que já sabe.
And many times when we look for something specific by the part of God, He shows us, like when we want a specific instruction, He shows us something that we think that we already know. Muitas vezes acontece assim na minha vida. Eu já ouvi Deus falando, mas eu quero confirmações daquilo que Deus está dizendo. E eu busco, e Deus continua falando a mesma coisa. And this happens to me a lot in my life. I want to hear, like, I've heard what God has to say, and I want more confirmations, and I look for it, and God keeps saying the same thing. E na vida de Pedro aconteceu isso. Ele estava a noite inteira pescando. And in Peter's life, that happened. He was during all night fishing. E naquela manhã, Jesus falou para ele pescar. And in the morning, although he was finished fishing all night, Jesus said in the morning, fish. E a lógica não tem nada a ver com o que Jesus fez, porque a lógica seria, ele tentou já a noite inteira, por que tentar outra vez? So like what you think would be like, he already tried the whole night, so why he should try again? E na realidade, a nossa vida cristã não é pautada pela lógica, mas pela fé. And in reality, our Christian life is not based on on what we see, but what is the faith, on faith, sorry. E nessa noite Deus me chamou para estar aqui para falar para você. As circunstâncias podem estar dizendo que não precisa mais que você tente de novo. And tonight God called me to be here and to tell you that the circumstances can tell you that there is no reason for you to try again. Mas eu quero que você entenda que Deus te diz nessa noite, lance a rede novamente. And I want you to understand that God says tonight, put down your nets again. E faça como Pedro, que disse, pela tua palavra, pela tua ordem, pela tua palavra específica, Senhor, eu vou lançar as redes. And do as Peter did, like he said, because of your word, because of your order, I'm gonna do what you say. Quando Jesus dá aquela ordem a Pedro, ele não questionou. Ele só disse, eu já tentei tudo, mas agora, pela tua palavra, eu vou fazer de novo a mesma coisa. Because when Jesus told him to, gave him the order, he didn't question, he said, I've tried everything, but because of your order, I'm gonna do it again. E é isso que Deus te pede para fazer nessa noite. Por mais que as circunstâncias te digam que não é para você tentar de novo, use a palavra de Deus que te diz nessa noite, pela tua palavra eu vou lançar as redes. And although the circumstances that say that you shouldn't try again, use God's word to do it and say, because of your words, your own words, I'm gonna do it again. Se fosse eu, Elise, que estivesse dizendo a você, faz de novo, tenta outra vez, poderia dar certo ou errado. But if it was me, Elise, telling you, do it again, it had two possibilities. It could go wrong or could it go right. Could happen. Mas quando a palavra vem do Senhor, e quando você coloca sua fé em ação e obedece à voz do Senhor, vai dar certo. Não tem como dar errado. But when the word comes from God and you put it in action and you have faith on it, it will happen. There's no chance of not happening. E eu queria que você fosse encorajado nessa noite. Essa é a palavra, encorajado. And I would like you to be encouraged tonight. That's the word, encouragement. Que você fosse agora lançar as suas redes novamente. I want to encourage you to put down your nets again. Eu não sei qual é o problema, qual é a circunstância que se apresenta diante de você. I don't know what's the problem, the circumstances that appear in front of you. Mas Deus te diz nessa noite, faz de novo. But God tells you tonight, do it again. Tenta de novo. Try it again. Recomece. Restart. Faça. Do it. Não teime com o Senhor. Don't be stubborn with the Lord. Simplesmente obedeça. Just obey Him. Quando Pedro obedeceu aquela palavra, ele viveu uma pesca maravilhosa. And when Peter obeyed that word, he lived a wonderful fishing. E ele só pôde viver aquele milagre, aquela maravilha, porque ele obedeceu. And he could only live that miracle, that wondrous moment because he had obeyed. E ele foi contra a lógica. And he was against all the circumstances, the logic. Ele foi a favor da fé. He was with faith.
E ele viu o milagre de Deus na vida dele. and he saw the miracle of God in his life. Mas o interessante é que Pedro não simplesmente recebeu aquela pesca e tantos peixes e ficou ali. And the interesting part is that Peter didn't just receive the fish, like was in that moment and stay there. Não, primeiro ele reconheceu que ele era pecador diante de Deus. Firstly, he recognized that he was a sinner before God. Porque eu e você, quando recebemos as bênçãos de Deus, temos que reconhecer que não foi por nós, foi pela misericórdia do Senhor. Because you and I, when we receive the blessings from the Lord, we have to recognize that it wasn't from us. It was by the mercy of the Lord. E quando nós reconhecemos quem somos e quem Deus tem que ser nas nossas vidas, And when we recognize who we are and who God must be in our lives, tudo está no lugar certo everything is the right place. e está da forma que Deus precisa, And it's in the way that the Lord needs. para que você entenda que o seu propósito não é estar somente no seu milagre. So you understand that your purpose is not to be only where you are right now. Deus quer muito mais com você. God wants even more from you. Além de pescar peixes, Further than just fishing fish, Deus fez de Pedro pescador de homens. God made Peter fish man. A nossa mente quer o milagre e quer ver a realização do milagre. Our mind wants to see the miracle and like the miracle happen in the moment. Mas Deus está interessado em saber quando nós estaremos prontos para não ficar somente como pescadores dos peixes, mas passar a um nível maior e ser pescador de homens. But God is interested in seeing not only when we are fishing the fish, but with a further step and being also fishing men. Isso significa, querido, que Deus tem algo além do que você pede para Ele. So that means that God has something beyond what you ask from Him. O olhar de Deus é para o reino dele. He's looking at His own kingdom. E nós, às vezes, estamos focados no nosso milagre pensando na nossa necessidade. And sometimes we are focused on our miracles, thinking about our own needs. E na realidade, quando nós estivermos prontos para ver o reino e não somente a nossa necessidade, nós estamos prontos para viver o milagre de And Deus. in truth, when we are ready to see not only our needs but also the King's, we are really ready. Eu vejo o milagre que aconteceu na história que nós vimos hoje de testemunho contado aqui. I see the miracle that happened in the story of testimony that we had heard today. Quantas vezes essa menina deve ter orado pela bênção da cura dela enquanto ela estava no país dela? How many times must this girl have been praying for her own healing when she was in her own country? Mas, estando aqui, pelo reino, Deus deu o milagre. But when she was here for God's kingdom, God gave the miracle. Entenda, igreja, quando a nossa necessidade é o fim, é o propósito, ainda não é o fim. A gente ainda não entendeu o que Deus quer. Understand, church, that when our needs is the end purpose, that's not the end. That's not the purpose that God has for you. Quando o nosso milagre significar algo para o reino de Deus, aí sim o milagre está na hora de acontecer. When our miracles have a meaning for the kingdom of God, that's when that's the right place. Nós é que atrasamos os milagres de Deus. We're the ones that delay the miracles from God. Não digo que por consciência, é porque nós somos assim, somos seres humanos. I don't say that it's consciously, we are consciously delaying it. It's because we are human. E na realidade, a cada dia, aprendemos de Deus como estar no lugar certo, no centro da vontade dele. And the truth is that we learn from God every day how is to be in the center of His own will. Para terminar, eu queria fazer um resumo daquilo que nós vimos nessa noite. And to finish, I would like to sum up everything we've seen this night. Jesus escolheu Pedro naquele dia. Jesus escolheu Pedro. Jesus had chosen Peter. Jesus nos escolheu antes mesmo de nós sabermos quem ele era. Jesus had chosen us even before we had ever known who He was. Pedro obedeceu a Jesus sem questionar. Peter had obeyed Jesus without questioning.
na ordem de Deus, ele lançou as redes novamente. At God's order, he put down his own nets. E essa palavra de Deus foi uma ordem, foi um mandar, não foi simplesmente um pedido. And Deus that- mandou. And that order from God was like, he was really like ordering him to do something. He was not asking for him, he was ordering, do it. E foi uma palavra específica para Pedro, And it was a specific word for Peter, porque ele estava cercado de outros pescadores, mas Deus falou com Pedro. because he was surrounded by other fishermen, but God had spoken to Peter. E eu queria que você pensasse, essa palavra é para mim, And I would like you to think that this word is for you. não For para me. alguém que não está aqui nessa hora. It's not for someone who's not here tonight, it's for me. Pegue a palavra específica de Deus para você nessa noite. Take this specific word from God to you tonight. Reconheça quem você é, Recognize who you are. reconheça quem Deus é, Recognize who God is. dê a Ele a necessidade que você tem, Give him the needs that you have, para que Ele transforme o milagre que você precisa, so he transforms the miracle that you need, não em somente uma saciação do teu próprio milagre, not in a way so you can satisfy your own miracle, não uma satisfação do seu próprio coração, not like in a satisfaction for your own heart, mas uma satisfação para o reino de Deus, but like this will satisfy the kingdom of God, algo maior, something greater, algo que ultrapasse a sua existência. something that goes beyond your very own existence. Quando você fizer dessa forma, When you do it like that way, você está pronto para viver a pesca maravilhosa. you're ready to like live this wonderful fishing. Você está pronto para deixar tudo por Deus. You're ready to leave everything for God. Porque você vai entender que mesmo que aquela necessidade sua esteja sendo cumprida naquela hora, Because you understand that although that need was being like accomplished, like being given to you at that moment, a sua satisfação está em viver ao lado de Deus. your satisfaction is in being living next beside God. Lance a rede outra vez. Put down your nets again. Esse é o título da mensagem e eu disse ele só no final. That's the title of the message. Put down your nets again. And I just told this title right now in the end. Lance a rede outra vez. Put down your nets again. As circunstâncias dizem não, If circumstances says no, mas Deus te dá uma ordem nessa noite. but God gives an order tonight. Lance a rede outra vez. Put down your nets again. Vou pedir ao Ministério de Louvor dos Adolescentes, eu pedi para eles prepararem uma canção para a gente encerrar esse momento e você poder pensar sobre essa mensagem. Lembre-se que você foi escolhido por Deus. Você está sendo escolhido e indagado nessa noite por Deus, dizendo: você vai lançar essa rede outra vez? Lance no nome de Jesus.